Nossas claves notariais atingem agora a aula de número 22, exposição de número 22. Eu quero saudar a todos os que me dão muita honra e alegria em estar aqui nesta página prestigiosa da Noregg do Paraná. E não posso deixar de cumprimentar muitíssimo essa entidade paranaense, a todos os seus integrantes, e agradecer a oportunidade que me concedem de ter, assim, uma página de apoio que me dá efetiva honra nessa participação. Hoje nós vamos ver o tema do apostilamento. Bom, aqui há alguns aspectos que eu queria mencionar. Os senhores agora terão o texto publicado no dia subsequente ao da exposição. Isso foi uma mudança que me concedeu a presidente da Noregg, a estimadíssima doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, que eu entendi melhor do ponto de vista pedagógico que nós procedêssemos deste modo. A segunda coisa a observar é, novamente, o caráter das nossas exposições aqui. Não se trata realmente de uma exposição sistemática. Nós não vamos tratar do apostilamento tal como na prática brasileira atual, sobretudo depois da Convenção de Haia, da adoção da Convenção de Haia. Nós vamos fazer referência a isso, mas não vamos tratar especificamente. Se é o caso, eu já indico por que se é o caso. Se é o caso, faremos adiante com autorização da doutora Mônica, faremos adiante uma aula só para tratar desse assunto, num outro ambiente que não seja o das claves. Eu digo por que o caso. De caminho, assim que soube da circunstância de que essa aula de hoje, essa nossa exposição de hoje, se faria sobre o tema do apostilamento, a registradora e grande jurista, minha amiga estimadíssima, doutora Ellen de Oliveira, lá do primeiro registro de imóveis de São Salvador da Bahia, já me pediu que discorresse sobre a conveniência ou necessidade de tradução vernacular de um documento vazado em língua estrangeira para admitir-se no ofício de títulos de documentos. Isso é uma questão muito específica, ela não é própria das claves notariais e registrais. Então, esse é o ponto. Aqui é um ambiente mais de troca de ideias gerais, com algumas incursões pontualizadas. E exatamente por isso hoje nós vamos tratar, uma boa parte da nossa consideração vai tratar da palavra apostilamento e do seu significado. Porque acontece que desde que o Brasil adotou aí a ideia de consagrar-se, de legalizar documentos para ter efeito no ambiente da chamada Convenção de Haia, a palavra apostilamento entrou na hora do dia. Então, fala-se em apostilamento, em apostilar, quase de maneira feticística, feticista, como se fosse algo assim. Então, talvez esteja na hora de nós deitarmos os olhos no seu caráter semântico, no que significa apostilar, no que significa apostilamento. E isso leva a uma investigação, do ponto de vista cultural, a meu ver, interessante, que diz respeito à formação etimológica, ou seja, à raiz da palavra apostilamento, que é uma certa peculiaridade do idioma latino na adoção desta palavra. É isso que nós vamos ver. Eu queria, antes de prosseguir, apenas, para não perder o registro, parabenizar publicamente a registradora da valiosa cidade de Paraíso das Águas, lá no estado do Mato Grosso do Sul, que hoje aniversaria, a prezada Thaís Camati. Bom, vamos ver então o que é que se entende por apostilamento e apostila. Essas palavras, ambas, e tanto quanto elas, o nosso verbo apostilar, derivam do latim post-illa, duas palavras, post-illa. E da mesma origem, também nós temos no vernáculo as palavras apostilha, com LH, e apostilhar. Apostilha e apostilhar.
Essas palavras estão ainda presentes no VOLP, ou seja, o vocabulário oficial da língua portuguesa. Se forem consultar lá, vão encontrar apostilha com LH. Mas já não vão achar uma outra forma com que essa palavra se escreveu, que era apostilha, com acento nesse I da paroxítona, final LIA. Essa palavra já não está registrada no elenco, na lista do vocabulário oficial brasileiro. Mas apostilha, sim. E é interessante que o meu saudoso mestre, a quem devo imensamente, foi o Dr. José Pedro Galvão de Souza, usava essa expressão, falava em apostilha, com LH. O que no meu tempo já era estranho, no meu tempo de estudante já era estranho ouvir alguém pronunciar a palavra com LH. Mas ela, volto a dizer, está em vigor ainda hoje no vocabulário brasileiro. Bom, qual é a estranheza desta origem post-ila? A estranheza é que, normalmente, o post, essa preposição post, rege pelo acusativo. Normal que se faça pelo acusativo. O que é essa história? O latim possui, normalmente, uma declinação casual, uma flexão casual. Ou seja, não só de número, não só de gênero, não só de grau, mas, como é comum na língua portuguesa, mas também de casos, ou seja, de função sintática, o que é raríssimo na língua portuguesa. Raríssimo. Não se diga que seja inexistente, mas sim raríssimo. E, normalmente, a preposição post, as preposições em latim são regidas ora pelo acusativo, que corresponde ao objeto direto, ora pelo ablativo, um adjunto circunstancial, adverbial. E a preposição post normalmente se rege pelo acusativo. Quer dizer que rege. A palavra que vem à frente de post deve estar no acusativo. Então, por exemplo, nós temos expressões aqui que eu recolhi num interessantíssimo, raro livro de latim, chamado Propileum Latinum, de um autor chamado Van den Becelar. Um livro muito interessante. E ele anota duas referências exceptivas em que o post latino, preposição post, vem regendo ablativos. Mas aqui, os exemplos que eu estou retirando deles são os que regem acusativos. Por exemplo, post Christum natum. Nós temos de vez em quando ouvido isso. Antigamente se ouvia mais, né? Post Christum natum significa depois do nascimento de Cristo. Ou seja, depois do Cristo nascido. Ou ainda, post hominum memoriam, ou seja, desde tempos imemoriais. Post hominum memoriam, desde tempos imemoriais se faz desse modo. O notariado post hominum memoriam possui a sua atividade calcada na imediatidade. E o notariado latino calcado post hominum memoriam, ou seja, desde tempos imemoriais, na sua atividade de profissionalidade. Ou seja, o notário latino é um profissional do direito, é um jurista, e não um funcionário público. Essa construção latina, post-ila, entretanto, sugere a construção, pode sugerir uma construção regular com acusativo, se nós tomarmos o acusativo com a palavra ila no plural, que corresponderia ao neutro plural do caso acusativo, ilus, ila, ilut. Mas, aqui é o ponto que eu queria considerar, não se pode excluir a possibilidade de uma regência ablativa da preposição post. De fato, como eu disse, há alguns advérbios latinos que são compostos pela preposição post com o uso do ablativo. Por exemplo, postea, post ac, significa em seguida, depois de. Esse é o chamado ablativo de medida, que só se usa por força de uma comparação entre pessoas ou coisas. Pode aventurar-se ainda, essa é a mera incursão aqui de ideias, que o post-ila, que nós temos que considerar, que é a origem da palavra postila, observe a mesma razão de comparar-se um antes e um depois. Ou seja, algo que já se apresenta, como disse aquele que talvez tenha sido um dos nossos 5 maiores latinistas aqui no Brasil, que foi o professor Napoleão Mendes de Almeida, nas expressões, por exemplo, no multo post,
que são expressões conhecidas, em que o adjetivo, então, multus, multa, multum, está no ablativo singular. Então vejam que há esta hipótese, essa possibilidade. Se nós admitirmos essa conjectura, então teríamos de indagar por qual motivo se usou o post-ila, e não o post-ile, masculino, ou o post-ilo, de neutro. E aqui talvez venha uma explicação interessante, porque isso traduziria a ideia de um post-ren, ou post-re se usarmos o ablativo, post-ren no acusativo, post-re no ablativo, porque estaríamos dizendo depois de alguma coisa, em seguida alguma coisa. Veja aí que a ideia de medida, de comparação. E res é palavra feminina no idioma latino. Por isso, talvez se justifique essa expressão post-ila, referir um singular ablativo feminino. Isso é uma situação excepcional na língua latina, mas que explicaria bem, como veremos adiante pela análise semântica, a trajetória histórica da palavra apostila. Bom, o que é apostilamento? Apostilamento pode ser tanto a ação, não é? Aquilo que os franceses dizem, entender, você está fazendo alguma coisa, está se conduzindo, quanto o ato de apostilar. Tanto o ato de apostilar e a ação correspondente que vai desembocar ou desencadear nesse ato, podem ambas as coisas serem chamadas apostilamento. É o ato de fazer ou produzir apostila. Produzir uma apostila é apostilar, e o substantivo correspondente é o apostilamento. O que é fazer ou produzir apostila? É lançar algo à margem de um documento. Notem que a ideia central do apostilamento vem caracterizado pela marginação da nota. Nos antigos livros de transcrições, por exemplo, da lei do regulamento de 1939 no Brasil, havia uma coluna, chamada coluna de averbação, que era própria para apostilar-se. Hoje, nos livros da administração pública, nos livros ainda escritos da administração pública, porque está tudo sendo superado pela digitalização, mas, enfim, nas escrituras físicas, papelizadas, por assim dizer, da administração pública, existe frequentemente uma coluna de averbação para apostilamento. Eu me lembro ainda em alguns julgados de mais de uma década, que às vezes as partes opunham embargos de declaração para que se determinasse no acordo que se fizesse o apostilamento de alguma providência administrativa que havia sido postulada. E os acordos negavam, o apostilamento é medida resultante de uma determinação de conteúdo, e a partir daí é um ato puramente material de escrever à margem do assentamento aquilo que deve ser feito. Como ocorreria se nós ainda mantivéssemos uma estrutura de coluna marginal para as averbações e as anotações, por exemplo, nos registros públicos. Portanto, a ideia é de que se lance algo, como diz Aldelino Freire, um grande dicionarista brasileiro, à margem de uma escritura. E note como a nossa palavra provavelmente, embora apostilamento e apostilar, etc., tenham vindo para o português desde o latim, isso não significa que não tenha passado por uma história transitiva. E essa transitoriedade esse trânsito se deu provavelmente pelo idioma francês. Então, se nós vamos ver no idioma francês, por exemplo, eu apanhei aqui o Le Petit Robert, no verbete apostille, e vamos encontrar lá, addition faite en marge d'un écrit, ou seja, uma adição realizada à margem, de maneira marginal, a um escrito. Addition faite en marge d'une lettre, uma carta, ou seja, é um aditamento a alguma coisa que já está escrita, e um aditamento marginal. Portanto, é um post-scriptum, algo que se faz depois. E provavelmente essa ideia de margem não seja tanto geométrica ou geográfica, mas seja assim dotada da ideia de acessoriedade. Portanto, o post-scriptum parece bem referido, como a ideia do post-ila, ou seja, depois de. E nesse sentido de em seguida, após, depois de, a apostila no direito administrativo, me vale aqui de uma lição do grande administrativista brasileiro, que foi
Eleutério Meirelles, é um ato de mera enunciação, ou seja, um ato declaratório de uma situação anterior criada por lei. Bom, a palavra apostila, com o sentido restrito de resenha de lições ministradas, então, isso também existe, não é? As apostilas do Liceu deram origem a alguns livros de Aristóteles. Eu lembrei-me aqui disso. A boa parte da obra de Aristóteles deve ser remontada às notas tomadas pelos seus alunos. Aristóteles lecionava no Liceu, segundo se tem notícia, muitas vezes caminhando. E era a ideia do peripatos, ou seja, que ele caminhava dando as suas aulas. E até hoje muita gente acha que a caminhada ajuda o pensamento. E estaria até mesmo a raiz dessas tendências contemporâneas de incutir a necessidade de exercício físico, que já era também presente no pensamento antigo, muito presente no pensamento antigo. Não é? Mens in corpora sana. Pois muito bem. Parte desse trabalho, provavelmente que hoje constitui a imensa obra de Aristóteles, derivou da tomada de notas, que se rendiam essas notas em apostilas. Os alunos tomavam notas, colocavam em apostilas, e nós não sabemos se o grande filósofo, que foi Aristóteles, viu tudo isso, viu parte, se não viu nada, tem-se pouca ideia do que houve. Historicamente não se sabe muito bem. E eu me lembro ainda dos meus bancos acadêmicos, que havia algumas apostilas em que o professor autorizava que a apostila se publicasse, porque ele tinha direito autoral sobre as aulas, sobre o conteúdo das aulas, mas fazia constar na apostila, sem revisão da cátedra, sem revisão do professor. Exatamente para não ter ele que correr o risco de algum equívoco da tomada de notas ser atribuído a ele, professor. Essas eram as apostilas. Que durante algum tempo essas apostilas foram objeto de leitura. Não era incomum que houvesse nas faculdades, antigamente, a figura do lente. O lente era o professor, que não era o catedrático, mas que assumia a cátedra para ler a apostila já editada anteriormente pelo professor. Levando a situações curiosas. Há um episódio lá no Lago São Francisco, aqui de São Paulo, em que um aluno desata a rir do nada, durante a leitura de uma apostila, e o professor, muito irritado, interrompeu a aula. Disse: "O senhor está rindo do quê?" Ele disse: "Não, é que eu sou repetente, e o ano passado o senhor leu essa apostila, e eu me lembro que agora veio uma piada. Eu lembrei da piada e comecei a dar risada antes." Essa é uma forma de fazer uma brincadeira, uma jocosidade com aquela ideia de leitura, né? Do lente, que meramente, portanto, proferia as palavras que estavam escritas na apostila do professor. Isso era uma apostila antigamente. Bom, ela tornou-se recentemente de moda no Brasil, não é? Como nós todos sabemos, eu aludi no início da nossa exposição de hoje. Por quê? Porque, nos termos da Convenção de Haia sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, isso data de 5 de outubro de 1961, na cidade de Haia. A anotação selo ou carimbo, que com modelo específico, emanando de autoridade competente, lança-se em documento para certificar-lhe a autenticidade, eu vou repetir aqui. A anotação, selo ou carimbo, esses sinais são tanto indicativos de um possível apostilamento, um como o outro tendo valor equivalente. Né? Desde que emane de autoridade competente, lança-se em documento para certificar-lhe a autenticidade. De maneira que o jargão de turno exprime com essa apostila o fim de legalizar documentos para que tenham efeito em países subscritores da Convenção de Haia. Propriamente, a ideia de legalizar documentos é um tantinho impróprio, né? Mas, enfim, digamos, internaliza a eficácia do documento. Então, eu vou ler aqui na parte segunda do artigo 2º da mencionada Convenção de Haia. Abro aspas. Legalização significa apenas a formalidade
pela qual os agentes diplomáticos ou consulares do país no qual o documento deve produzir efeitos atestam a autenticidade da assinatura, a função ou o cargo exercidos pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento. Pois bem, então vemos que essa expressão legalização toma aqui uma característica muito pontual, particularizada, e é isso que nós compreendemos com a ideia de apostilamento no bojo da prática imposta com a Convenção de Haia, que foi aprovada pelo Brasil no dia 6 de julho de 2015, por um decreto legislativo 148, e foi a mesma convenção promulgada em 2016, no dia 29 de janeiro, por meio do decreto 8.660. Pois muito bem. Alguém uma vez me referiu isso, que o apostilamento é um reconhecimento de firma muito grande. Não deixa de ser mais ou menos isso. E talvez nós tenhamos que, esse é um dos pontos teóricos importantes de examinar, tratarmos de considerar aí, fica uma provocação aqui para os nossos estudiosos do direito notarial, temos vários aqui no grupo, examinar até que ponto nós podemos considerar o apostilamento como uma das espécies da ata notarial. Bom, então deixamos alguns assuntos pendentes. Esse talvez possa ser verificar se encaixa ou não na ideia de ata notarial, apostilamento. Temos o tema da tradução para a inscrição no título de documentos, etc. E haverá outros assuntos pontuais que podem eventualmente ser objeto de aulas futuras, de discussões futuras, se isso for naturalmente de interesse do nosso generoso público e da ANOREG do Paraná, hoje conduzida, liderada com muita sensatez e muita militância também, pela tabeliã do Boqueirão, doutora Mônica Guimarães, de Macedo Della Vecchia. Muito bom. Vamos lá, doutora Kátia Jonas Dias, muito bom dia. Agradeço a sua presença. A professora Kátia está fazendo um trabalho importante para o nosso curso de pós-graduação, que deve realizar-se lá sobre direito imobiliário formal, envolvendo notas e registros nas faculdades integradas de Guarulhos no ano que vem, onde ela está prestando um trabalho de assistência. Agradeço mais uma vez a doutora Mônica Della Vecchia. Prezada Flávia, bom dia. Flávia está sempre presente aqui nas nossas aulas, é motivo de alegria para mim. Dr. Mário Martinelli, uma honra tê-lo aqui novamente. Prezada Laura Porto, grande advogada hoje na área da Lei Geral de Proteção de Dados, autoridade no assunto. Doutora Sônia Batista, prazer em vê-la aqui. Doutora Rodrigues Nina, minha homenagem ao Miguel. Vem aí o Miguel, mais alguns meses teremos um pequeno assistente aqui na nossa página. Doutora Silvana Rocha Graciano, bom dia, muito obrigado pela presença. Estimado Pedro Bragato, que está no corpo de professores lá do curso de pós-graduação, que também deve realizar-se a partir de março do ano que vem, pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Doutora Margarete Maia, estimada amiga, muito bom dia. Professor, doutor Jorge Lima de Oliveira, bom dia. Cláudia Rosa, estimada amiga, bom dia. Thaís, já cumprimentei pelo aniversário. Prezado doutor Rogério Tobias, estimado amigo. Mariana, há quanto tempo que não nos vimos aqui? Prazer em vê-la aqui. Eu também cumprimento o Colégio Notarial do Paraná. Muito bem. Assim, terminamos a nossa exposição de hoje. Eu precisaria ver, mas isso durante os próximos dias verificaremos aqui com a doutora Mônica. Semana que vem, penso que podemos ter exposições normais, tanto a terça-feira quanto a quarta-feira da semana vindoura. E é da tradição que na semana que está entre o Natal e o Ano Novo,
nós suspendamos, em homenagem exatamente ao Natal, as exposições normais. Eu não me oponho em realizá-las, mas eu preferia, na verdade, seguir a tradição. Isso vai depender aqui do que pense a doutora Mônica. Se nós fazemos essas aulas lá no dia 29 e 30 de dezembro. Em todo caso, o que é certo é que amanhã, se Deus permitir, teremos a continuação da nossa série Registros sobre Registros. E estamos tratando de alguns temas muito interessantes, efetivamente, pouco frequentes nas análises acadêmicas. Muito obrigado, então, a todos e até amanhã, se Deus permitir.